Saudações, amigas e amigos, eu sou Ellison Silva e chego com a edição 98 do Quarta Categoria, a casa da Série D no mundo dos podcasts. Lembrando que vocês podem nos seguir no Instagram e no Twitter, @pcategoria. Lembrando também que nossos episódios estão no Google Podcasts, no Deezer, no Spotify e diversos outros tocadores de podcasts. E você pode, claro, acompanhar pelo YouTube, se inscrever no canal e assistir às edições do Quarta Categoria. Começamos com 64, ficaram 32 e agora sobram 16 times na Série D. Chegamos ao fim da segunda fase e estamos já prestes a começar as oitavas de final do campeonato mais democrático do país e com uma novidade, teremos VAR aí nessas oitavas de final com uma fase antes do que era programado, né? Estava programado o VAR somente para as quartas de final, para o mata-mata do acesso, mas importante decisão da CBF de antecipar o VAR, porque tem muita coisa em jogo. Mas para falar desse mata-mata da Série D, eu tenho aqui comigo meu amigo Marcos Barcelos, e hoje contamos também com a presença virtual e mais que especial do Sérgio Oliveira, da FATV, o Futebol Alternativo TV. E aí, antes de passar a palavra para vocês, eu sempre faço questão de registrar que o Sérgio é a referência maior que a gente tem no país para fazer cobertura séria de campeonatos que tem menos mídia, de divisões inferiores. E tudo que é feito nesse país ainda nesse sentido, que é pouco, inclusive, pelo que a gente tem de campeonato, mas que não tem tanta divulgação, tudo que existe só existe por conta desse cara que deu o pontapé inicial há quase 20 anos atrás e que eu admiro bastante, tenho como inspiração aí desde que eu decidi seguir a profissão. Então é isso, seja bem-vindo, Sérgio. Saudações, Marcos. Quem começa aí? Vou agradecer, depois disso eu começo. Pera aí, cara. Depois eu mando o pix da conta de todo mundo aí pelos elogios, tá? Eu agradeço, cara. Fico até emocionado, não esperava esse começo de programa. Queria agradecer aí a presença, o convite, no caso, né? Agradecer o convite. Não sabia que era para substituir o Felipe aí, cara. Pô, carregar esse peso de substituir o grande Felipe, nós estamos aí, cara. É sempre um prazer, uma honra participar aqui do Quarta Categoria. Vocês sabem que eu gosto muito do podcast e gosto muito de vocês, são grandes amigos e agradeço aí as palavras. Depois o Pix será devidamente depositado, como combinado, já que a gente fez esse trato à disposição, certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, Ellison, Serjão, glorioso Serjão. E a você, amiga e amigo ouvinte do Quarta Categoria. Meu primeiro destaque, obviamente, também, né? Aproveitar que o Ellison abriu a sessão Maguila aqui do episódio, né? E também, né? Destacar a presença do nosso querido Sérgio Oliveira, né? Uma referência aí do futebol alternativo. Substituindo à altura outra referência, que é o Felipe Augusto, que mandou recado para ele, né? O nosso Sérgio, falando que realmente ele é um homem de 56 horas, tá aí, agora assumiu um trampo agora, né? Além da revista e do podcast, agora tem uma terceira jornada aí, aliás, terceira de várias jornadas que ele tem por aí, né? Agora, com relação à Série D, meus destaques ficam aí, claro, né? Obviamente, depois de 4 rodadas, eu aqui exaltando que o futebol capixaba está vivo. Finalmente o futebol capixaba morreu na Série D, fica para a próxima, mais um ano adiando. Resultado até natural, o Vitória tinha um prazo de validade, né? No mais, resultados acachapantes em alguns jogos, né? E pelo menos uma surpresa, que depois nós vamos falar qual é. Pois é. Não, dessa vez não deu para o futebol capixaba. E aí, aproveitando um gancho, né? Nosso companheiro Felipe Augusto, ele está desfalcando o time hoje, porque está trabalhando brilhantemente, como sempre, no Mundial de Clubes de Futebol de Salão. É um dos assessores do evento, mais que merecido. Mas logo ele retorna por aqui pelo Quarta Categoria, assim como a gente, que volta rapidinho depois da nossa vinheta tradicional de abertura. Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Ellison Silva.
Pois é, a gente chega agora com a edição 98 do quarta categoria, fazendo aquele panorama dos jogos de volta da segunda fase, também já trazendo os confrontos das oitavas de final. E aqui, claro, a gente não fica em cima do muro. No fim do episódio teremos palpites de todos os confrontos para ver quem é que vai passar para o mata-mata do acesso, e quem escuta o podcast vir cobrar a gente por isso depois. Mas antes de começar a falar dos jogos, a gente tem que fazer 2 registros, né? Infelizmente, boa parte dos jogos de volta da segunda fase da Série D foram no famoso escuro, porque a F-Sports e a CBF, junto com as demais parceiras, né, que estão nessa transmissão do campeonato, não passaram imagens nem liberaram os clubes para fazer transmissão por conta própria. A gente teve 4 jogos dos 16, eu acho, transmitidos nessas partidas de volta. E aí, desse jeito, tivemos partidas decisivas, jogos de mata-mata, partidas que foram para os pênaltis e que só quem conseguiu assistir era quem estava presente nos estádios, né? E aí saiu também já as tabelas dos jogos das oitavas de final. A gente até falou aqui no episódio passado que esperava que essa fase mais afunilada tivesse transmissão de todas as partidas, afinal são 8 jogos no fim de semana. A F-Sport já fez isso em rodadas anteriores da primeira fase ainda, só que não vai acontecer. Teremos também algumas partidas no escuro até nas oitavas de final. Segundo registro, já trouxe na abertura do programa, e aí a CBF faz uma coisa ruim, mas também faz uma coisa boa. Teremos VAR nas oitavas de final, já foi confirmado pela CBF aos dirigentes dos clubes que teremos VAR nas 2 partidas dessas oitavas de final, algo que é muito importante, porque a gente sabe que tem sempre muita coisa em jogo para esses times, né, que vão disputar essa fase, né? Muita gente que está aí nas oitavas de final pode simplesmente ser eliminado por um erro de arbitragem, por exemplo, e não ter sequer calendário para o ano que vem, além do campeonato estadual. Então é um acerto da CBF antecipar, o VAR já estava previsto para o mata-mata do acesso. Era importante que tivesse tido na segunda fase, mas como ele estava lá só também para as quartas de final, é um acerto importante da CBF, essa antecipação para as oitavas. E aí, Sérgio, Marcos, o que é que vocês falam aí sobre essas duas partes, né? Teremos nas oitavas de final ainda jogos no escuro e também esse VAR antecipado para a próxima fase. Bom, Edson roubou meu destaque inicial aqui, porque eu já ia na FATV, lá no Futebol Alternativo TV, é algo que a gente bate muito. Eu, pelo menos, eu bato muito na CBF quanto à questão das transmissões, né? É lamentável, beira o ridículo, para não falar palavras piores aqui, ter jogos no escuro. E para mim, por exemplo, que trabalho com a imagem, que preciso passar os gols da rodada, comentar as imagens dos jogos do programa, só eu sei como foi difícil para conseguir imagem da maioria desses jogos, depender de cara que faz react no YouTube, ou o cara que foi gravar lá com o celularzinho no estádio, né? Até mandar um alô para a nossa querida Larissa Balheiro, lá de Manaus. Se não fosse ela, a gente não teria imagem da classificação do Nacional, por exemplo, que é lamentável, cara, é ridículo. Num campeonato que vale tanto, numa competição nacional, a gente não tem transmissão, a gente não tem imagem nenhuma, e a CBF não permitir que os clubes façam essa transmissão, faturem de alguma forma com o YouTube, com o patrocínio, com o eventual marketing que essa transmissão daria para os clubes, né? É lamentável. A gente, por exemplo, o melhor jogo das idas, das partidas de final, a gente não teve imagem nenhuma, que foi Maranhão e Tunalusa. 3-2 ótimo, e não teve imagem nenhuma por conta de não ter transmissão. E numa era que a gente está aí com, sabe, essas apostas aí, cara, não ter imagem, não ter nada para... A desconfiança aumenta, infelizmente. É ruim a gente vir aqui desconfiar. Quanto ao VAR, a gente bate no CPF, mas a gente acerta. Tá? Por mim, teria VAR também na fase anterior, tem que ter VAR na próxima fase. A gente sabe que o VAR não é essa maravilha toda. O VAR não o VAR brasileiro é bem ruim, inclusive, mas ajuda o árbitro em muitos casos, muitos erros que aconteceram aí. Talvez se tivesse VAR lá em Ituano e Vitória, lá que eu posso falar bem, talvez a história do Vitória seria outra. Se tivesse VAR em Ferroviário Brasileiro ano passado, a história seria outra. Tantos jogos que a gente fala aí de erros absurdos de arbitragem que aconteceram na Série B, né? Na Série D, desculpa, e o VAR ajuda, não é o ideal ainda, porque o VAR brasileiro é muito ruim, mas é uma grande valia.
E por mim, pô, a CBF tem condição de bancar o VAR do campeonato inteiro. A CBF é milionária, poderia bancar aí o VAR do campeonato inteiro, porque deveria ter para ajudar e fazer uma transmissão e um jogo mais transparente para os clubes e para os torcedores. Antes do Marcos falar, mais uma coisa que fica até injustificável, né? Se a gente vai ter as câmeras para o VAR, também não tem por que não transmitir as partidas, né? Então a gente vai ter partidas com VAR sem transmissão. Então não tem qualquer sentido nisso. Exatamente. Mais uma coisa, só desculpa, antes do Marcão completar, cara. A gente tem tantas emissoras aí, né, cara? Novas surgindo, CTV, Gold, o pessoal comprando Copa da MLS, Campeonato Árabe, Campeonato da Finlândia, Copa da Islândia, sei lá, o Campeonato San Marino, sei lá. E, pô, valoriza o futebol brasileiro, cara. Olha a Série C dando bola aí. Olha a Série D dando bola, tanto jogo legal, com equipes tradicionais, grandes torcidas, cara. E o pessoal não valoriza o próprio futebol brasileiro. Aí depois reclama que o futebol brasileiro não revela jogador, que o futebol brasileiro não tem jogos legais. Pô, olha o que foi Maranhão e Tuna Luz, esse treinador sensacional. Que foi Português e Operário, foi um jogaço. Tantos jogos legais que poderiam ser transmitidos aí por essas emissoras novas que estão surgindo. O Band dos Esportes acabou de anunciar o Campeonato Árabe, fazendo o Cristiano Ronaldo. Pô, transmite a Série D, transmite a Série C, que vai dar tanta audiência quanto. E aí, né, depois a gente não entende por que os torcedores mais jovens escolhem torcer para time de fora, né? Porque não dá valor ao produto daqui. Mal, né, a gente tem uma valorização dos times grandes, né, no produto que é transmitido de Série A, Série B, campeonatos estaduais, né? Há pouco tempo a gente tava repercutindo nas redes sociais, era o Bola e o Carioca comentando o Paulistão, né? E comentando o Paulistão a forma patati patatá transmitiu o Paulistão, cara. Isso aqui é coisa mais ridícula que isso, cara. Ridículo. Isso não valoriza em nada o produto, né? E o pior que é aquele lance, né, do interesse público e o interesse do público, né? Aquela diferença mínima, né? Que o pessoal acaba levando em conta o que é interesse do público ao invés de promover um produto que seria interessante a gente tratar com mais seriedade, com mais respeito, né? E a Série D é isso, né? E mais uma vez eu tenho que repetir aqui, né? Bola fora da CBF, né? Toda vez que a gente for falar de transmissão, eu vou lembrar que a CBF jogou fora um produto que estava no caminho certo com a Eleven Sports, né? Finada Eleven Sports. Tinha seus problemas, mas cobria todos os jogos. A gente tinha os clássicos de transmissão, como o Time Love lá no Maranhão. O pessoal também, outras transmissões que levavam muito a sério, né? As partidas, né? Traziam ricas informações, né? Das equipes, enfim, e também ajudava até quem estava treinando as equipes, né? A obter informações de adversários, enfim. Isso fora a parte de que os clubes trabalhavam buscando patrocínio, sabendo que ia ter 14 jogos transmitidos. Agora não sabe quantos, né? Se vai ter um. Se tiver um, já é um lucro, né? Para o clube. E no mais o VAR, né? Nesse caso aí é um acerto, né? Pelo lado da CBF, né? Mas isso não redime o erro relacionado às transmissões. No mais, aproveitando que o Sérgio falou da Larissa, né? Parabenizar ela e também os outros canais de YouTube, streamers, enfim, que têm feito pelo menos o papel de passar melhores momentos no YouTube, né? As televisões que fazem uma reportagem ali mostrando alguns lances dos jogos já ajuda bastante o nosso trabalho. Continuem assim. Exatamente, a gente conta muito com isso, já que a CBF não faz direito à parte que lhe cabia. E lembrando que tudo isso, essa questão de transmissão, saiu da Eleven Sports e foi para a Instat no passado, a empresa russa que passou um ano, que fazia transmissão com câmera de celular, e foi já terrível no ano passado, e parece que dá sempre um jeito de piorar. A CBF era um contrato de 3 anos, só que a empresa fechou as portas, fechou tudo mais, enfim. Uma bagunça completa. Mas vamos lá falar dos jogos. A gente parte para os 16 jogos da segunda fase, né? E a gente começa falando logo da maior remontada desses jogos de volta. O Nacional do Amazonas tinha perdido para o Parnaíba por 2-0 no jogo de ida, mas na volta, no Ismael Benigno, Matheus Sacramento e Ceará 2 vezes, garante Ceará que pode ser chamado, às vezes ele prefere ser chamado de Olivan.
não sei como é que tá agora. O Ceará fez 2 gols e ele junto com o Matheus Sacramento, garantindo a vitória do Leão do Amazonas por 3-0. O adversário do Nacional vai ser o Bahia de Feira, que venceu o Potiguar por 1-0 com gol de Tony Galego, depois de ter perdido no Rio Grande do Norte pelo mesmo placar. E aí a decisão foi para os pênaltis. O time baiano venceu por 7-6, com muito drama nas cobranças de penalidades. Com a melhor campanha aí entre os dois, o Nacional decide o confronto das oitavas de final jogando em casa. E vocês falaram aí da Larissa Balieiro, e ela conversou com a gente, falou da classificação do Nacional e também trouxe um episódio chato que a gente pode tratar claramente como xenofobia, que aconteceu nesse duelo do Nacional contra o Parnaíba. Fala, Larissa. Fala, pessoal da revista Série Z. Então vou falar um pouquinho do jogo do Nacional, um jogo que foi definido em detalhes, de fato, principalmente na preparação do time durante a semana. Para quem acompanhou, o Nacional acabou sofrendo o revés de 2-0 diante do Parnaíba no jogo de ida, e a volta teria que fazer pelo menos 3 gols, isso eu tirando completamente a situação de pênaltis. E é exatamente isso que os atletas imprimiram durante a semana. A atitude que eles tiveram ao longo da sua preparação foi o que definiu o resultado do último domingo de 3-0. Então, essa remontada do Nacional se diz muito a respeito em relação ao grupo que hoje é, além de consolidado, qualificado e unido. O técnico, o professor João Carlos Cavalo, tem o time realmente nas mãos, uma confiança que é mútua, e isso acabou ajudando também, além, é claro, do apoio do torcedor, principalmente o torcedor nacionalino, que quer muito ver o Nacional indo o mais longe possível. E aí, após aí a classificação de 3-0 do Nacional, o Paulinho, que é um dos líderes do grupo, citou talvez uma ofensa, a gente consideraria assim, da torcida do Parnaíba, que, entre outros xingamentos, acabaram chamando os jogadores do Nacional de comedores de Tucumã. Ó, Felipe, eu não tô com nenhum Tucumã aqui não, mas eu posso dizer que isso não é ofensa pra gente, pelo contrário, é gratificante sermos daqui, porque Tucumã de manhã cedo é maravilhoso dentro de um pão com queijo e banana. Lamento a torcida do Parnaíba que, ao invés de ofender, pelo contrário, foi motivar ainda mais, porque aqui no futebol amazonense é assim, a gente defende até o fim as nossas raízes e a nossa história. Tá aí, Nacional classificado para as oitavas de final, terminou agora há pouco o treino deles de preparação, porque agora vem aí Bahia de Feira. Pois é, muito obrigado, Larissa, aí pela participação, e eu fiquei triste agora com essa menção ao Tucumã, com pão, com queijo, com banana, porque eu nem jantei ainda, a gente tá gravando já tarde da noite da terça-feira, eu tô com fome. Mas obrigado aí, Larissa, e a gente lamenta, claro, esse episódio, né, a gente tá tratando agora com bom humor, mas é triste que isso aconteça, né, ainda mais sem justificativa nenhuma, porque eu estou trabalhando na Série C do Campeonato Brasileiro, já trabalhei na Copa do Nordeste, moro no Nordeste, e sei como os estados nordestinos, e em especial alguns como o Piauí, que não tem um futebol tão tradicional, o quanto que passam por esse tipo de provocação, e aí você devolver na mesma moeda é uma coisa muito pequena, baixa e muito feia. Passado esse episódio aí, o que é que vocês fazem de observações sobre essas partidas, tanto do Nacional, que acabou se classificando, e também do Bahia de Feira, esse confronto que está marcado aí para as oitavas de final? Elson, primeiramente eu queria mostrar até o contraponto ao episódio aí de xenofobia, né, cometido pela equipe do Parnaíba, pelo pessoal do Parnaíba, né. Contraponto é a fala da própria Larissa, né, questão de defender as raízes, né, eu acho que é isso que é o bacana da Série D, né, é uma mistura de culturas, né, de tradições, né, até de gírias, né, a gente pode a Série D tá espalhada pelo Brasil inteiro, né. Isso é tão legal de a gente acompanhar na competição, acho que isso foi um dos fatores que mais nos motivou a criar esse podcast aqui, né, de estarmos aqui comentando semana a semana, lá no início a gente trazia até mais convidados, mas sempre junto conosco aqui na gravação. Agora a gente tem mais a participação do pessoal de fora, mas a gente não deixa de atender todas as regiões, né? Cada episódio, né? E isso que é o bonito da Série D. Aí quando vem né, o pessoal lá e comete um ato desse, é sempre muito lamentável, ainda mais como o Elison falou, né? A gente está acostumado a ver equipes nordestinas sofrendo com a questão de xenofobia, né? Tem vários casos de racismo que se espalham também durante as competições e muitas vezes vinculado à xenofobia, e especialmente contra equipes nordestinas, né? E quando acontece um episódio desse cometido por uma equipe
uma equipe do Nordeste, né, é mais do que lamentável até. É triste, né? Agora, falando dentro de campo, né, um atropelo da equipe nacional, que tomou um susto na partida de ida, foi dominado, principalmente na primeira etapa lá no Piauí, derrotado por 2-0, mas com menos de 10 minutos aí do Matheus Sacramento e o Ceará, né, colocaram tudo em igualdade, deixaram tudo em aberto, e o Ceará foi lá e marcou na segunda etapa, sacramentando essa classificação da equipe amazonense, que era de fato o favorito, né? A gente falou lá há 2 semanas atrás que esse era o confronto talvez de maior distância, né, técnica entre as equipes, né? Visto até que o Parnaíba teve a pior campanha ali da primeira fase, conseguiu até surpreender no jogo de ida, mas não teve jeito. O Nacional impôs o seu jogo, foi superior, como já estava meio que previsto. E está classificado para a próxima fase, pega o Bahia de Feira, né? E é muito legal ver o Bahia de Feira de volta numa fase aguda de Série D, né? Depois vimos isso ano passado, né? Chegando até as oitavas, repete a campanha do ano passado. Inclusive foi vice-líder na temporada passada, né, do grupo A6, esse ano vice-líder do grupo A5, então campanhas bem semelhantes, né? E desde 2011, né, quando o Bahia de Feira ganhou o Baianão, a gente vem falando de boas campanhas deles nos estaduais, mas faltava aquele algo a mais numa Série D, né, nas participações nacionais. E agora temos essa segunda chegada aí do Cangaceiro nas oitavas de final da Série D. E fico muito feliz aqui de falar que o Tony Galego, né, o velho conhecido aqui do futebol capixaba, passagem no Vitória, Real Noroeste, Nova Venécia, ajudou essa classificação, né, a sair, né? Começou a desenhar a classificação ali, né? Claro, com a ajuda aí do goleirão do Potiguar, o Diego Almeida, que falhou no lance, né? E depois nos pênaltis, aquela classificação para tirar o fôlego, né? Então, parabéns ao Bahia de Feira, parabéns ao Nacional. E pelo lado do amazonense, né, eu acho que vai precisar um pouco mais de atenção, né? Principalmente no jogo de ida lá na Bahia. Passou um belo do sufoco fora de casa contra o Parnaíba, então vai precisar ter uma atenção redobrada nesse jogo de ida. E o Bahia de Feira vai ter que ter mais poder de fogo, né? Porque criou bastante nesse jogo de volta contra o Potiguar. E poderia até ter se classificado no tempo normal pelas chances que a equipe baiana criou. Mas foi para os pênaltis. Contra o Nacional vai ter um trabalho mais duro aí pela frente. Bom, primeiro falando sobre o Nacional, né? Assim, tudo que aconteceu lá aliás, que fase do futebol do Piauí, né? A gente já teve racismo no jogo do Altos na Série C contra o Ipiranga. Agora essa história lamentável. Se bem que comedor de tacacá não é xingamento em lugar nenhum, né, cara? Isso aí, pô, não deveria ser xingamento. Pelo contrário. Mas é lamentável, né, cara? Que tudo que acontece, Larissa trouxe bem, só incentivou mais os jogadores do Nacional durante a semana, mas eu senti também que todo o clima de hostil ali prejudicou também o time do Nacional na partida de ida. O time sentiu aí, psicologicamente falando, a partida de ida. E o que ajudou muito o Nacional foi ter marcado o gol de abertura, o gol inicial, muito no começo do jogo. Né? Acho que foi logo com 5 ou 6 minutos de jogo que o Nacional já abriu o placar, né? Porque se vai se arrastando aí para sair o primeiro gol, eu acho que o Nacional teria se complicado um pouco mais, né? A prova de que o Nacional realmente sentiu aí todo o clima hostil lá do interior do Piauí é que é o que a Larissa falou, né? Do jogador trazer a entrevista e mostrar que isso motivou a equipe e tal. A gente sabe que isso acontece mesmo, é lamentável, é ridículo. Eu torço para um time, infelizmente, que tem um monte de imbecil que faz isso, cara. Não isenta a minha torcida disso também. E acontece, infelizmente, o jogador não deveria sentir isso. No caso do Nacional, eu acho que esse psicológico pode afetar um pouco contra um time que, de fato, é melhor que o Parnaíba, né? O Bahia de Feira é um time muito mais experiente, como o Marcão falou. Está repetindo a campanha do ano passado. Por coincidência, caiu. Esse ano pega o segundo da classificação geral, que é o Nacional, e o ano passado caiu também para a equipe que era a segunda da classificação geral, que era o São Bernardo, né? Vai repetir vai repetir a posição do confronto aí, mas no caso do São Bernardo, eu acho que o São Bernardo era um pouquinho mais forte que o Nacional. O Bahia sofreu mais no ano passado do que deve sofrer esse ano. É um time muito experiente, muito preparado, e eu acho que
o fato de, não sei se lá na colina é gramado sintético, lá em Manaus, não sei se os amigos podem me ajudar a responder, não. Não é. Porque a Arena Cajueiro, lá em Feira de Santana, cara, é o gramado sintético mais sintético que eu conheço na vida, cara. Parece um chão batido, né, cara? É impressionante aquele aquela grama sintética, parece um chão duro, realmente parece futebol de salão, aquela Arena Cajueiro, cara. E eu acho que isso pode pesar a favor do Bahia de Feira, cara. Está acostumado a treinar ali, tem um time experiente, Cazumba, Reinaldo, o próprio Tony Galego conhece Série D. Enfim, cara, um confronto bem legal, bem interessante desenhando aí, e bom demais ver o Nacional bem, né? Primeira vez que o Nacional chega tão longe aí numa Série D, numa competição, fazia tempo que não chegava longe numa competição nacional, e é o único representante do Norte vivo, o único representante do Grupo 1 vivo, Grupo 1 que foi mal aí no mata-mata, esperava mais do Grupo 1, só sobrou o Nacional. Veremos, é um confronto interessante aí, de duas boas equipes, já se desenhando logo no primeiro confronto aí, já fico no muro aqui para saber quem vai passar, cara. Os palpites só depois. O nosso Felipe Augusto, ele tá participando aqui pelo WhatsApp, ele mandou antes, né, alguns palpites. Ele disse que esse confronto entre Bahia de Feira e Nacional, para ele, é o mais equilibrado que teremos nessas oitavas de final. Daqui a pouquinho eu peço a opinião também de vocês para falar sobre qual o confronto mais complicado aí dessa próxima fase. Outro duelo que a gente teremos nas oitavas começa com o Souza, que venceu o Falcon de virada no Marizão por 2-1, depois de empatar por 1-1 na ida, lá no Batistão, em Aracaju. Eu estava no Marizão, inclusive. O Carcará abriu o placar com gol de falta de Ronald, logo no começo do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Dino virou com o Marcelo, e também com o Alexandre Aruá, volante que fez 5 gols já nessa Série D, é o destaque do time na competição. E foi uma partida bem emocionante lá no Marizão, né? E quem está acompanhando a gente pelo YouTube vai ver como foi o clima depois do apito final lá no Marizão. E quem está ouvindo pelos tocadores de podcast, vai lá no Instagram, no @pcategoria, que eu também vou soltar esse videozinho por lá para mostrar o clima no Marizão depois da classificação do Souza diante do Falcon. A gente vai ganhar e ninguém vai nos segurar. Senhoras e senhores, gol do Souza! É o grito Marcelo e vocês do Arte! Marcelo! Muita emoção, foi no gol do Marcelo Duarte, o zagueiro, o gol que empatou o jogo aos 25 minutos do segundo tempo. Foi realmente muita festa lá no Marizão, que contou com um bom público nessa partida. O adversário do Dinossauro do Sertão será o Atlético Cearense, que é impressionante. Empatou fora de casa com o Águia de Marabá por 1-1 e venceu no Presidente Vargas por 3-0 com gols de Everton Potiguar, Digão e Dindê. O primeiro jogo desse confronto será no PV, em Fortaleza, e o jogo de volta no Marizão, em Souza. E o Atlético Cearense, que em 2021 fez uma campanha completamente surpreendente, como quem não queria nada, subiu, bateu na série, voltou, chega de volta agora. Mais uma vez, ninguém esperava nada do Atlético Cearense e ele conseguiu eliminar um adversário que é muito difícil, com um bom resultado fora de casa e dentro de casa mostrando muita força. É o Atlético Cearense mais uma vez querendo chegar, mas vai enfrentar agora pela frente um adversário que é muito competitivo, o Souza, que é extremamente forte também jogando em casa, um dos bons confrontos que a gente vai ter nessa próxima fase. Olha, eu realmente não esperava ver o Atlético passando do Águia, viu? Não esperava. Na FATV apostei no Águia, inclusive, e o Atlético calou morsa, calou minha boca, realmente me fez queimar a língua. Porque o 3-0 no jogo de volta é um resultado inquestionável, né? Mostra bem como foi uma superioridade do Atlético para cima do Águia. É um resultado que não deixa dúvida, né, de quem foi melhor em campo. Eu não vi o jogo por conta, óbvio, das transmissões da CBF, de tudo que a gente já falou aí, mas o resultado é um resultado que não deixa dúvida de quem foi melhor e de quem dominou a partida. 3-0 é um resultado assim que impõe respeito, né? O time é um time experiente, cheio de jogador conhecido, aí Siloé, né? Everton Potiguar, enfim. É um time experiente que a gente não sabe também como está a questão financeira lá para os lados do Atlético Cearense, né? O próprio quarta categoria trouxe aí a história de que o time subiu
com salário atrasado, né? Na entrevista com o Raimundinho, quando o Raimundinho era treinador do time, naquele jogo contra a Ferroviária, que a gente não engole até hoje, como que a Ferroviária milionária conseguiu ser eliminada pelo Atlético Cearense devendo salário. É um negócio que nenhum deus do futebol consegue explicar, cara. Né? Inexplicável. A gente aqui em São Paulo, a gente se pergunta sobre isso até hoje, cara. Né? E o Atlético Cearense realmente, como o Alisson disse, uma dúvida, uma grande surpresa, né? E uma incógnita também de como vai chegar contra o Souza, que é muito bom, né, cara? Mas eu achei que o Souza sofreu demais contra o Falcon. Eu esperava o Souza dominando mais o Falcon. Escutei grande parte do jogo pelo rádio, né? Porque ainda bem que existe rádios do interior no país que tanto ajuda a gente. Muitos dessa rodada da Série D ouvi pelas rádios locais, ainda bem, né, cara? E ouvi grande parte do jogo do rádio. Assim, a impressão que me passou, ele só estava lá, pode falar muito melhor que eu. Mas o Souza só conseguiu mesmo se dominar a partida depois que o lateral do Falcon foi expulso, né? E o lateral esquerdo, se eu não me engano. E a partir daí que o Souza... Bom lateral, depois, a partir daí que o Souza realmente começou... O Falcon foi de virada, né? O Falcon saiu na frente e o Souza, bom time, líder do grupo dele, enfim, é até favorito contra o Atlético Cearense. Jogar no Marizão é muito complicado, agora inclusive com iluminação nova e tudo mais, né? É muito complicado, mas o time do Atlético Cearense não é bobo, não. Talvez é mais experiente que o Souza até, né? E com figurinhas carimbadas aí que conhecem Série D. Confronto interessante, com leve favoritismo pro Souza. E bom demais ver o futebol paraibano voltando também, né, cara? Depois o Campinense aí, o Botafogo bem na Série C também, e o Campinense também aos trancos e barrancos, que caiu na primeira fase, mas fez até uma primeira fase boa, no frigir dos ovos ali. E o Souza, né, também bem aí. Bom, começando falando do jogo do Atlético, né? Para quem esperava aí um segundo jogo tão equilibrado quanto o primeiro, né, viu um atropelo, né, do Atlético Cearense lá no Presidente Vargas, né? E a gente fala de 3-0 como o Sérgio falou, né? 3-0 é um placar que não costuma mentir, né? Já teve casos que a gente já viu uns 3-0 absurdos, assim, que são às vezes placares que não representam o que foi a partida, né? Mas nesse caso representou muito bem, né? O Águia de Marabá não viu a cor da bola, pouco ameaçou a equipe cearense nesse jogo de volta, né? E o Atlético Cearense atual é bem diferente até, pelo menos nesse confronto aí foi bem diferente do que era 2 anos atrás, né? Quando jogava de forma defensiva, até jogando em casa, né? Quem viu o acesso do Atlético Cearense, né? Quem acompanhou o podcast se lembra muito bem, né? Que os jogos eram bem amarrados, o time retrancava mesmo jogando em casa, né? Até porque, né? Não é um time que tem uma grande torcida, né? Então não tem aquela pressão, né? Quando vai jogar lá no campo do Atlético, né? Então eles não jogam sem medo de retrancar em casa mesmo, né? E jogava com vitórias apertadas, enfim. Esse Atlético Cearense foi muito mais ofensivo, né? Teve total domínio do jogo, poderia ter feito muito mais até do que 3-0, né? E o Águia de Marabá totalmente perdido no confronto, né? Inclusive eliminação justa, né, da equipe cearense. Já Souza e Falcon, né, o Souza passou meio no sufoco danado, né? E parece que entre os líderes aí que passaram, né, da primeira fase para a segunda, né, é um dos que menos inspiram confiança. Parece que sempre tem alguma coisa ali que é o time que costuma sair com bons resultados em casa, né? Mas sempre passa um aperto ali, né? Talvez não passe aquele 100% de confiança de que pode chegar com mais firmeza diante de um adversário. E foi assim contra o Falcon, que muitas vezes a gente falou aqui que era uma das decepções da competição, acabou se classificando ali nas últimas rodadas, né? E demonstrou força até nesse confronto contra o Souza, tanto na ida quanto na volta. Deu bastante trabalho. Mas eu falei aqui que o Souza pode até não ser um dos líderes que não inspiram tanta confiança, mas pelo menos é o líder classificado, né? Teve líder aí que nem passou, né? Pois é. Desculpa, só complementando o que o Marcão falou, o Souza é um time que toma gol muito bobo, né, cara?
principalmente dentro de casa, cara. Toma uns gols assim, apesar de estar 7 jogos sem perder, né, enfim, mas é um time que toma uns gols muito bobos, realmente é um time que não inspira muita confiança, o Souza. E é o que eu falei, eu achei que o Souza fosse dominar o Falcon os 2 jogos e vencer os 2 jogos. Sofreu muito para empatar o primeiro, e se não é expulsão no segundo, eu não sei se o Souza, a gente estaria falando do Souza aqui hoje não, viu? O primeiro tempo do jogo contra o Falcon, acho que dava para o Souza ter matado o confronto. Só que aí o segundo tempo foi bem complicado, conseguiu abrir o placar já no final. E nesse jogo, e tomou o empate já nos acréscimos. E nesse segundo jogo, quando esperava-se que só faria um jogo protocolar para selar a classificação, teve muito trabalho, inclusive essa questão dos gols sofridos, que são muitos gols sofridos. Foi o Renatinho Potiguar falou depois do jogo, em entrevista, o treinador do Souza, que a equipe dele precisa parar de tomar gol besta. Foi justamente um dos pontos que ele acabou tocando na entrevista coletiva. Só um parêntese, que não é tão parêntese assim, nesse jogo foi registrado em súmula que a torcida do Souza estava proferindo gritos homofóbicos contra o goleiro do Falcon. Isso está registrado em súmula, e aí o Souza muito provavelmente será julgado aí por essa situação. Inclusive, é triste, mais um episódio bem triste, até porque o clube, enquanto instituição, nas suas redes sociais, se posiciona sempre a favor da diversidade, tem campanhas de inclusão e tudo mais. E aí vai algum otário para a arquibancada e vai fazer isso. Vamos lá. Abrindo outro duelo. Pode falar. Só complementar, né? O Sérgio destacou que o Souza tá 7 jogos invicto, né? Já o Atlético Cearense está 6, né? E da virada do turno até agora, virada do turno lá na primeira fase, a 8ª rodada em diante, né, só perdeu um jogo, justamente, né, pro time que não perde de ninguém, né, que é o Ferroviário. Então, um jogo duro aí. Para perder pro Ferroviário tá quase sem contar, né? Pelo menos na primeira fase foi assim. Bom, a gente abre outro duelo das oitavas de final com a classificação do Atlético, que havia vencido o Brasiliense por 2-0 fora de casa e na volta empatou por 0-0, resultado mais que suficiente para seguir na competição. E aí a gente está falando dos confrontos, mas aí a gente tem sempre que ressaltar mais uma frustrante campanha do Brasiliense, né? De quem sempre se espera muito e é sempre quem não entrega absolutamente nada na Série D do Campeonato Brasileiro. O adversário do Atlético saiu com muita emoção. O Maringá abriu o placar com o Diego Vitor e a Denilson empatou para o Camboriú. Como a ida tinha sido 0-0, o resultado de 1-1 levou a decisão para os pênaltis. E o Camboriú, mesmo fora de casa, venceu por 6-5, mais uma decisão por pênaltis com muitas cobranças. E o Camboriú segue na competição. O primeiro jogo vai ser em Santa Catarina, na casa do Camboriú. O segundo em Minas Gerais, na casa do Atlético. Olha, eu vou ser bem sincero aqui, viu, cara? Qualquer coisa, e já vou dar meu palpite, inclusive, qualquer coisa que não seja o Atlético passando, vai me causar muita surpresa, cara. Muita surpresa mesmo. O Camboriú tem muito. Me lembra muito o Pouso Alegre do ano passado, né? FATV, toda mata-mata eu ia contra o Pouso Alegre e o Pouso Alegre ia passando, cara. Esse ano eu cravei que o Maringá ia ganhar os 2 jogos do Camboriú, né? E deu no que deu, cara. É uma pena, porque o ano do Maringá, o Maringá tem um trabalho muito bom, né, cara? O Felipe pode falar muito melhor do que eu, não está aqui hoje, mas poderia falar muito melhor que eu. Mas o trabalho do Maringá é muito bom. Era favorito contra o Camboriú. O Camboriú é um time fisicamente muito forte, fez um jogo muito truncado, né? E, enfim, mas o trabalho lá no Maringá é muito bom, com o Jorge Castilho e tal, que é daqui de São Paulo, conheço o trabalho dele desde aqui de São Paulo, já deu entrevista na FATV e tudo mais. Um cara que conhece muito do futebol, faz um trabalho muito bom lá no Maringá e que sofreu esse revés contra um time que muito forte fisicamente, que se classificou nos pênaltis com gol do goleiro e com o goleiro pegando o pênalti depois. Enfim, e lendo sobre, o próprio pessoal de Camboriú não esperava passar. Né? Pelo menos a impressão que me passa é essa. Li comentários no Instagram dos 2 times, o próprio pessoal de Camboriú surpreso, falando que foi um ato heróico e que tudo mais, que entra para a história do clube essa classificação para cima do Maringá. E agora pega um adversário muito difícil, né, cara? Que o Atlético é um time que faz um trabalho com muito dinheiro, faz trabalho ótimo. Camboriú vai como franco atirador, totalmente. Aí não tem nada a perder. E repito, qualquer coisa que não seja o Atlético passando, o pessoal do Camboriú pode me xingar depois, como o pessoal de Pouso Alegre já me xingava ano passado.
O pessoal de Camboriú pode me xingar depois. Qualquer coisa que não seja o Atlético passando nesse confronto. Também é o confronto com mais distância entre os dois times, Atlético e Camboriú. Pois é, eu vou assinar embaixo as palavras do Serjão, né? Acho que é muita distância entre as duas equipes, né? Começar falando aí do Camboriú mesmo, né? Que nem toda a festa feita aí pela torcida do Maringá, né? Foi belíssimo, né? O início de jogo, fogos de artifício na entrada das duas equipes, coisa linda de se ver, né? O estádio tá com bom público, né? Mas nisso tudo aí não foi suficiente, né? Para o Maringá avançar de fase, né? As duas equipes fizeram um jogo de ida bem fraco, né? Lá em Santa Catarina. Eu achei um jogo bem aquém, né? Acho que bem no nível das duas equipes do que apresentaram ali na primeira fase, né? O Maringá demorou para engatar uma boa sequência, né? O Camboriú começou muito bem, caiu muito de produção e conseguiu resgatar aí na reta final. Então o jogo foi mais ou menos nesse ritmo na ida, né? Na volta, pelo menos, começou bem agitado, né? O Diego abriu o placar com um belo gol, né? Um contra-ataque bem armado, com 5 minutos de jogo. E aí o que poderia ser um fator de ânimo para a equipe paranaense acabou não sendo tão decisivo assim, né? Que lá no final do primeiro tempo o Adenilson conseguiu empatar a partida de cabeça. E aí a partida se arrastou com o empate até os pênaltis. E aí fica o meu destaque, né? O goleiro Wellington, né? Que foi o herói aí da noite no estádio Willie Davids, né? Pegou 2 pênaltis, converteu um, inclusive, né? E Camboriú avança de fase e realmente agora pega um adversário duríssimo, né? E aí vai pesar a questão financeira, pesa também o que foi a campanha da equipe catarinense na primeira fase. É bem difícil imaginar que o Camboriú consiga fazer frente à equipe do Atlético, que jogou de forma até relaxada nesse confronto de volta, né, contra o Brasiliense. Não precisou fazer tanto esforço para segurar sua classificação, né? Nem precisou ganhar o jogo de volta, já estava com a classificação garantida já desde a ida, né? Desde a ida lá em Brasília. Abriu a maior diferença dessa segunda fase, né? Em que pese tudo bem que o Parnaíba fez 2-0 no Nacional, né? Mas como eu falei, 2-0 fora de casa é praticamente goleada, né? E foi o que aconteceu, né? O Brasiliense não teve força nenhuma, mais uma vez, na Série D, né? Com tanto dinheiro e força nenhuma para conseguir um algo a mais na Série D, é lamentável, né? E o Atlético vai para a próxima fase aí, com grande favoritismo. Né? E assino embaixo aí novamente o que o Sérgio falou. Qualquer outro resultado. Oi? Não, eu ia complementar sobre o Brasiliense, que o Brasiliense jogou como nunca e perdeu como sempre, né? É a Holanda da Série D, né? O futebol mexicano da Série D. Mas eu não sei se vocês nas redes sociais do quarta categoria receberam esse feedback. Eu recebi na FATV muito torcedor do Brasiliense reclamando da arbitragem. Não sei se vocês receberam esse feedback. Eu não vi, porque o jogo não teve transmissão, eu não posso falar. Mas nas redes sociais da FATV, muitos torcedores do Brasiliense reclamaram muito da arbitragem do jogo em Minas. Não posso falar, não sei a realidade, mas é um fato que teve essa revolta do pessoal lá de Brasília, né? Mas a gente sempre espera do Brasiliense, talvez o Brasiliense fique o exemplo da Ferroviária, a gente vai falar da Ferroviária mais tarde aí, fica o exemplo da Ferroviária para o Brasiliense. Quando parar de se importar com o campeonato, quem sabe no engrene de verdade entre na disputa, consiga algo melhor da disputa, né? Quanto o Brasiliense, para mim, é aquela coisa. Acho que o torcedor tem mais o que reclamar do time do que com a arbitragem dessa vez, né? Aliás, toda edição, né? Tem mais o que reclamar com o time, né? Que investe pesado e não chega a lugar nenhum. Né? Acho que esse tinha que ser o foco ali da reclamação. O Brasiliense lutou para não passar num grupo horrível como era o grupo A5. Brigou muito para não se classificar, acabou tendo esse erro de percurso e acabou se classificando. Acho que o Atlético está entrando quase como o São Bernardo da vez, né? O time que vai entrar com favorito em todos os confrontos que ele tiver daqui para frente. Depois do empate por 0-0 na ida, o Anápolis venceu o Democrata em Goiás por 3-1 e se classificou para as oitavas de final. Os gols foram marcados por Rafael Mineiro, Tyson e Vitor Hugo para os goianos e Golderson marcou para os mineiros. Esse nome é bom demais. Tivemos outra disputa por pênaltis em Hercílio Luz e Ferroviário. No tempo normal, o Hercílio Luz empatou por 2-0 com gols de Giovanni e Vitinho para os gaúchos, que saíram atrás no placar e viraram. Só que aí Pedro Gabriel, aos 50 do segundo tempo,
empatou para a Locomotiva. O Ercílio Luz não perde em casa há 300 anos, só que aí nos pênaltis o goleiro Saulo, aquele mesmo ex-Santos e Botafogo da Paraíba, brilhou e a Ferroviária venceu por 4-2. Ferroviária e Anápolis tem o primeiro jogo em Araraquara e a segunda partida ainda em local indefinido, mas terá o Anápolis como mandante. Bom, aí eu vou ver se o Sérgio concorda comigo, né? Porque eu assim, olhando pelas campanhas das duas equipes aí na primeira fase, o Ercílio Luz atropelando, inclusive favoritos ao acesso aí, né, no grupo A8, né, como o Caxias, né, passou, foi o líder com certa folga, né, e ver a Ferroviária passando aos trancos e barrancos, para mim a classificação da Ferroviária nessa segunda fase talvez seja a maior zebra aí que tivemos, né, apesar de que o time se acertou bem, né, depois da saída dele, né, Elano Blumer, né, depois da saída de Elano as coisas andaram pro lado da Ferroviária, né, mas aparentemente tinha uma boa distância aí entre as duas equipes, né? Pelo que fizeram na primeira fase, a Ferroviária conseguiu uma classificação heróica, né? Saiu na frente, tomou uma pressão enorme, parecia aqueles jogos que podia ficar 3 semanas jogando, que não ia sair gol, acabou saindo, né? O Ercílio Luz conseguiu a virada depois de muita pressão. E a Ferroviária ainda teve força para ir buscar o resultado e levar para os pênaltis. E aí, né, tem que elogiar o Saulo, né? Eu lembro que há 2 anos atrás fomos a galera no grupo da revista Série Z, os posts lá da seleção do grupo A6, né? O pessoal execrou a gente porque o Giovanni Perin foi eleito o goleiro da primeira fase e o pessoal falava: cadê o Saulo? Cadê o Saulo, né? Que era o goleiro da Ferroviária na ocasião, né? Ainda, né? E dessa vez chegou o momento dele brilhar, pô. Ele foi o destaque aí desse confronto. Fez grandes defesas durante os 90 minutos, evitou uma eliminação até, né, que seria até justo, né? Pelo volume de jogo que o Ercílio Luz teve, né? E nos pênaltis também fez a defesa da classificação da equipe paulista, né? Que chega agora crescendo um momento importante da competição e pega agora o Anápolis, né? Que fez jus aí, né? Tá fazendo jus aí à força do futebol goiano, né? Tem sido o representante de Goiás nessa competição, né? A gente viu desde o início do podcast a Aparecidense brilhando, conseguindo o acesso, ficou esse espaço vago aí no futebol de Goiás para ver quem é que ia chegar com força, né? E o Anápolis conseguiu essa classificação e consegue estar representando bem o futebol de Goiás e também o grupo A5 que gerava muitas dúvidas na gente, né? O Anápolis chegou com força diante do Democrata, né? Também pesou para a equipe mineira aí ter uma campanha muito irregular fora de casa, né? Mais uma vez isso repetiu, né? E o Anápolis foi nesse confronto o que vinha sendo na primeira fase, né? Um mandante que é bem perigoso, né? E venceu novamente, está classificado para as oitavas de final. Né? Complementando o que o Marcão disse, complementando o que o Marcão disse, tem alguns estados que estão sempre aí nas cabeças, né? E Goiás é um deles, cara. E o Anápolis é o goiano da vez, tal qual o Ceará, Minas Gerais, o Amazonas recentemente, Rio Grande do Norte. Tem alguns estados que estão sempre nas cabeças da Série D. Goiás é um deles e agora o Anápolis é o goiano aí da vez, mas eu, sinceramente, vou ser bem sério aqui, cara. Eu conheço muito pouco do Anápolis por conta dessa história de não ter as transmissões aí, das poucas informações que chegam. Então, o time que parece bem consistente, está 7 jogos, igual o Souza, 7 jogos sem perder, né? Tem um treinador experiente, que é o Luiz Carlos Vinck, conhece o campeonato, mas vai pegar uma Ferroviária, que é o que eu estava falando, né, cara? A diretoria da Ferroviária mudou completamente o trabalho, né? Mudou completamente a maneira de ver a Série D. Parou de investir, cansou, literalmente cansou de montar esquadrão, cansou de gastar dinheiro e sempre cair para algum detalhe, em algum mata-mata pelo detalhe. E montou o time, entrou na disputa só por disputar mesmo, né? O Paulista mais interessado em Série D esse ano, até na minha última participação aqui no quarta categoria, eu disse isso. O Paulista mais interessado em alguma coisa na Série D era a Inter de Limeira, né? Não era nem Ferroviária, nem Santo André. E a Ferroviária, num jogo histórico, eu diria, nos mesmos detalhes que eliminaram a Ferroviária, dessa vez os detalhes vieram a favor.
um gol ali, um bate-rebate, 54 do segundo tempo. Né? Por aí, 53, 54 do segundo tempo. A Ferroviária consegue um empate. E o próprio psicológico pesou na hora dos pênaltis para o Ercílio Luz, que estava classificado e tomou um gol ali no apagar das luzes. Né? A Ferroviária hoje é um time que, como o Marcão disse, mudou muito depois que o Elano saiu. É uma Ferroviária pré-Elano e uma Ferroviária pós-Elano. Um time muito jovem, com muitos atletas da base, muitos atletas revelados ali dentro de Araraquara mesmo. Mas quem decidiu foi justamente o mais experiente, né? O mais, com mais currículo, que é o Saulo. Há anos goleiro da Ferroviária, é ídolo lá em Araraquara. Enfim, cara, é um confronto que me lembra muito Marcílio e Atlético, porque a Ferroviária é uma franco atiradora também. Não tem nada a perder nesse confronto contra um time que está bem, né? Só perdeu para o Ceilândia, se eu não me engano. O Anápolis tem uma derrota no campeonato inteiro. Então, um time que está bem melhor, né, cara? Com uma pontuação muito mais alta do que a Ferroviária. A Ferroviária é a 16ª campanha. Enfim, grande chance de termos um Ferroviário e Ferroviária, se os dois passarem aí, né? A melhor campanha contra a pior. Enfim, um confronto, né, dos trilhos aí. Mas a Ferroviária é isso, cara. O time largou, a diretoria, não vou dizer que largou, porque é um termo muito forte, mas a diretoria parou de investir. Simplesmente cansou de gastar dinheiro e nunca ter resultado. E no primeiro ano que acontece isso, é o ano que ela parece que ela está mais certinha, mais acertada para vir processo e vai dar trabalho para o Anápolis, sim, viu? Eu repito, conheço pouco do time de Goiás, mas vai dar trabalho e não me surpreende se passar. Pois bem, passados agora 4 confrontos das oitavas de final, a gente vai para o nosso intervalo bem rapidinho e a gente volta para falar dos outros 4 jogos que teremos pela frente. Tem aqui Brasileiro Feminino Série A2, também Terceirona Paranaense. Adivinha? O futebol Loja dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida. Rapidinho, estamos de volta com a segunda parte dessa edição 98 do Quarta Categoria, que fala sobre os jogos de volta da segunda fase e também dos confrontos das oitavas de final da Série D. Lembrando mais uma vez que você que não se inscreveu, se inscreva em nosso canal do YouTube, deixe o like nos nossos episódios, compartilhe aí pelo seu tocador de podcast favorito o Quarta Categoria, siga a gente no Twitter, @pcategoria, também no Instagram, @pcategoria. A Série D está na sua reta final, muito próximo aí do mata-mata do acesso. Então vamos fazer a palavra da 4ª Divisão Nacional chegar cada vez mais longe. Agora a gente volta para os confrontos. A Portuguesa Carioca tinha perdido por 1-0 para o Operário no jogo de ida e na volta foi um atropelo. A Lusa fez 4-0 com gols de João Paulo, Anderson Rosa, Dodô e Romário. Não tomou conhecimento do seu rival do Mato Grosso. Pela frente, o time da Ilha do Governador vai pegar o Patrocinense, que depois de empatar por 0-0 na ida, venceu o Brasil de Pelotas por 2-1, com gols de Pedro Ferreira e Maico, enquanto César descontou para os gaúchos, que seguem aí numa derrocada impressionante que vem tendo nos campeonatos brasileiros nos últimos anos. Primeiro jogo das oitavas de final tem mando do Patrocinense, a casa será na Ilha, a volta será na Ilha do Governador. Bom, grande classificação aí da equipe do Patrocinense, né? Que era dos times mineiros ali o que menos empolgasse, né? Justamente a forma como a equipe entrou na competição, né? Por conta de uma desistência, a vaga acabou caindo no colo, né? E ficou claro aquela impressão passada em 2021, né? A equipe foi vice-lanterna do grupo A6, né? Que tinha os 2 Rio Brancos, tinha a Ferroviária do Saulo lá, que tratou em todo mundo naquele grupo, né? Tinha outras equipes mineiras e
tinha o Águia Negra, que deu um show de horrores naquele grupo, mas conseguiu até golear o próprio Patrocinense, então ficou aquela má impressão, né, na memória. Mas está conseguindo reverter com um time muito eficiente, né? É um time que talvez não ganhe, não vai fazer nenhuma goleada, né? Mas é um time que se defende muito bem e consegue bons resultados, né? Principalmente jogando em casa. Né? E vai dar trabalho diante da Portuguesa, né? Conseguiu agora passar do Brasil de Pelotas, que era uma equipe que já estava com prazo de validade definido, né? E que se serve de consolo para os gaúchos aí, né? Eles vão estar na D do ano que vem e serve também de ânimo. Fez até uma campanha acima do que podia oferecer para este ano, ainda que seja muito pouco, né? E pelo lado carioca, né? Foi muito gratificante ver aí duas figuras também conhecidas aqui do Espírito Santo, né? Que é o João Paulo e o Dodô, marcando, né? Nessa classificação diante do Operário, né? E com o Anderson Rosa e o Romário decidindo, né? Completando o placar goleada, né? A Portuguesa fez aquilo que esperava, né? Da Lusa nesse jogo de volta e vai para as oitavas impondo respeito aí diante do Patrocinense. Patrocinense, por sua vez, vai ter o grande teste aí, né? Acho que talvez seja o primeiro grande adversário que terá nessa competição, né? Para mim, a Luz é o melhor, junto com o Atlético, eles são os melhores equipes aí do Sudeste, né? Coisa tipo assim, muito pouca diferença entre as duas equipes, né? Agora, pelo lado carioca, vai ter que parar de escolher quando joga, né? Porque essa reta final tá meio assim, né? Quer dizer, desde que a Portuguesa se classificou até agora, tá meio que escolhendo qual jogo que vai jogar melhor, né? Teve uns tropeços no final da primeira fase, agora teve essa derrota pro Operário no jogo da ida, né? E Patrocinense não vai dar essa chance pro azar, não. Quer dizer, se bobear, Patrocinense vai cravar uma classificação aí. Não me surpreenderia. Cara, esse é o jogo que eu tô mais. O confronto que eu tô mais empolgado para assistir, viu? É o confronto mais equilibrado para mim, sem dúvida nenhuma, cara. Dois bons times, dois times que brigam pelo acesso. Qualquer um dos dois que passar é favorito ao acesso, independente do adversário que pegar aí no jogo decisivo. A gente tem dois times muito bons, e aí, quando tem um jogo entre dois times muito bons, é aquela história: jogo truncado, jogo estudado, decidido nos detalhes. Então, esperem dois jogos com poucos gols, infelizmente, mas dois jogos de duas boas equipes com muita técnica e muita vontade de conquistar esse acesso, cara. O Patrocinense, o Marcão falou tudo, né, cara? 2021 deixou um ano, uma impressão horrível, e com um plus de 2023 que brigou para não cair no Campeonato Mineiro até o fim, né? Foi saco de pancada também no estadual esse ano. Então, campanha surpreendente, ao contrário de uma Portuguesa que está aí há muito tempo bem, né, cara? Acho que já se consolidou como quinta força do Rio de Janeiro. Não sei se os amigos vão concordar comigo. Já é uma quinta força do Rio de Janeiro, um trabalho muito bem feito, com dinheiro, conquistado com Copa do Brasil e aquela venda de mano de campo contra o Corinthians também, que eu tanto critiquei. Mas é um time que faz uma administração muito boa, diretoria muito boa, com um plus. A torcida começou a ir para o estádio, cara. A torcida da Ilha do Governador começou a abraçar o time ali da região, e isso ajuda, a gente sabe que ajuda bastante. Então é o confronto que eu estou mais interessado, mais interessante, e é o que mais me deixa em cima do muro aí para fazer uma aposta também. Né? A Portuguesa, que também é responsável pela boa campanha do Botafogo na Série C do Campeonato Brasileiro, Botafogo da Paraíba, já que o Felipe Surian veio de lá e tirou o Belo, que foi atropelado pelo Souza na semifinal do Campeonato Paraibano, e até o momento, né, 16 rodadas passadas, é o único time que está desde a primeira rodada dentro do G8 da Série C do Campeonato Brasileiro. O próprio presidente do Botafogo já falou que tudo que a campanha do time é fruto do trabalho do Felipe Surian. Não colocou nada como querer trazer para si a boa campanha, fez questão de acreditar tudo para o Felipe Surian. Bom, ele tem um plano. Exatamente. O melhor time, se a gente tem o Patrocinense, inclusive sobre o Patrocinense, pode repetir o Pouso Alegre, né, que quase caiu no Mineiro ano passado e subiu no fim das contas. E o Pouso Alegre tá para voltar para D, então aí pode rolar uma inversão de papéis. Bom, seguindo aqui, o melhor time da primeira fase e ainda invicto, o Ferroviário mostrou que o empate por 1-1 no Amazonas foi um susto e venceu o Princesa dos Solimões no jogo de volta por 3-0, gols marcados por Alisson, Matheus Lima e Cadu. Inclusive, os dois jogos
da segunda fase no PV acabaram com vitórias por 3-0, né, do Atlético Cearense e do Ferroviário. E aí a gente vai ter, assim como o Atlético Cearense, o Ferroviário também vai enfrentar um paraibano, porque o Ferroviário vai encarar o Nacional de Patos, que perdeu na ida para o Asa por 1-0 em Arapiraca, só que no José Cavalcante fez 3-0 com gols de Ítalo, Pedrinho e Anderson Lessa. Cristiano descontou para os alagoanos já no intervalo, já nos acréscimos do segundo tempo, e a partida acabou por 3-1 para o Nacional que tem um incrível aproveitamento de mais de 90% jogando no José Cavalcante, que é a sua casa, nessa Série D, uma coisa que realmente impressiona. E aí, antes de vocês comentarem sobre o confronto aí do Ferroviário com o Nacional, que para mim é o mais equilibrado dessa próxima fase, tivemos alguns pontos negativos nessa classificação do Nacional. Houve invasão de torcida, porque o Nacional abriu os portões do estádio e no meio da comemoração, um amigo meu, Fabiano Souza, que é repórter da Rádio Tabajara, ele foi agredido verbalmente por um sujeito e as coisas só não chegaram às vias de fato porque Anderson Lessa, aquele atacante bem experiente, está no Nacional de Patos, fez um último gol, inclusive, do Nacional, ele acabou fazendo a turma do deixa disso sozinho e impediu o torcedor de agredir meu amigo repórter, que não tem nada a ver, estava só trabalhando. E tivemos ainda também nesse jogo, como consequência, na verdade, desse jogo, não no estádio, o Meia Yamada, do Asa, acusou Celso Teixeira e seu filho, Gabriel Teixeira, que é auxiliar dele no Asa de Arapiraca, de ofensas e também de ameaça de morte. Então, o Yamada, no Instagram dele, postou uma nota bem pesada, inclusive, dizendo que caso aconteça alguma coisa, que vocês vão saber quem foi, e prometeu tomar as medidas cabíveis. O Asa soltou uma nota dizendo que conversou com as partes e ficou tudo em paz, mas não tem o menor sentido, porque o Asa não tem mais calendário, não tinha como eles se encontrarem mais no ambiente de trabalho, né? Então é algo a ser esclarecido pela frente. Bom, para trazer os comentários de vocês, o Ferroviário e Asa, o primeiro jogo vai ser no José Cavalcante e o jogo de volta será no Presidente Vargas, em Fortaleza. Bom, é o melhor ataque, o time que mais venceu, uma das melhores defesas. Eu acho que eu vou ser maluco se eu não apostar no Ferroviário, né, cara? Acho que a maior dificuldade que o Ferroviário teve contra o Princesa foi viajar mesmo, para o interior do Amazonas, que é uma baita viagem na contramão. Tanto que até atrasou a partida de ida. Porque dificuldade mesmo, o Ferroviário não teve nenhuma, cara. É um time muito bom, apesar de não gostar muito do Paulinho Kobayashi como treinador, esse ano realmente ele acertou o time, não tem o que falar. E o time passeou contra o Princesa no jogo de volta. Princesa, infelizmente, Aderbal Lana eliminado. Sou um grande devoto do grande Aderbal Lana. A gente se despede dele mais uma vez aí na Série D, né? Mas o Ferroviário, não tem como não apostar no Ferroviário. A chance internacional é toda na primeira partida, dentro de casa. Como o Ellison disse, dentro de casa o aproveitamento é muito bom, né, cara? Mas a impressão que me passa é que o Nacional aproveitou muito mais esse momento conturbado do Asa, aí, tudo que o Ellison falou, agressão, parece um time da Gávea aí que a gente conhece, né, cara? O técnico acredita em jogador, jogador acredita em técnico. Acharam faca no banco de reserva, estava na súmula que acharam faca no banco de reserva do Asa, enfim, um clima meio bizarro lá, né? Parece que o Nacional se aproveitou muito mais disso do que pelo futebol mesmo, né? Enfim, o clima lá em Arapiraca não parecia ser muito bom, cara. E a chance do Nacional é o primeiro jogo. Quem sabe o Nacional não apronta aí um resultado no primeiro jogo, surpreenda, tira essa invencibilidade do Ferroviário e complique pro segundo jogo, né, cara? O time do Nacional é muito experiente, é cheio de figurinha carimbada, né, cara? Morelândia, o próprio Anderson Lessa, que é o baiano, o Bauriguatu é reserva, né, cara? Então, o time cheio de jogador conhecido, enfim, que conhece Série D, vai dar trabalho pro Ferroviário, mas eu sou maluco se eu não apostar no Ferroviário aqui, que o Ferroviário não vai passar. Bom, sobre Nacional e Asa, acho que ficou barato pro Asa, hein? Ficou barato pro Asa, que foi irreconhecível nesse jogo de volta, né? Teve muita dificuldade para conseguir o placar na ida, né? Conseguiu ainda, graças a uma falha do goleirão, né? Que aí o Júnior Viçosa aproveitou. Mas foi um jogo bastante equilibrado lá em Alagoas. A volta passou bem longe de ser equilibrado, né? O time alagoano foi dominado lá em Patos, né? E poderia ter perdido a vantagem até mais cedo, né?
O Nacional foi pro intervalo com 1-0, tudo igual ali na disputa no confronto, né? Pra ver quem passava de fase, mas no segundo tempo não teve Gol da jeito. rodada do Pedrinho, viu? Golaço do Pedrinho, o segundo gol do Nacional. Golaço mesmo. E aí foi um atropelo da equipe do Nacional, que, como foi destacado aqui, né? Campanha incrível jogando em casa, né? E eu fico surpreso até pelo trabalho feito pelo Rodrigo Fonseca até aqui, né? Eu, assim, conheço o trabalho dele pelo que ele fez aqui no futebol capixaba, passando por Vitória, passou pelo Estrela, passou pela Desportiva Ferroviária esse ano, e foram trabalhos que não deixaram muita saudade. Apesar de que no Vitória ele teve um bom momento, né? Classificou diante do CSA na Copa do Brasil, aquele jogo histórico em 2020, né? Mas também muito conhecido por decisões assim que deixaram o torcedor com pulga atrás da orelha, né? Ele não botava o time ofensivo quando precisava ser, enfim. Não deixou muita saudade por aqui, mas independente disso, no Nacional tá fazendo a festa do torcedor, né? E agora vai pro confronto diante do Ferroviário, que, como o Sérgio destacou, é favorito demais, né? Apesar de que jogando em Patos vai ser jogo duro, né? Até pelo aproveitamento que a equipe paraibana tem, né? O Ferroviário nesse jogo de volta voltou a ser o Ferroviário, né? Passou aquele susto naquele jogo de ida, né? Também pode ter sido muito por causa da viagem, né? Da distância do Ceará até o Amazonas, até o interior do Amazonas, no caso. E passou até uma leve dificuldade nesse jogo de ida, nesse jogo de volta, em certo ponto da primeira etapa, né? Mas depois que conseguiu abrir o placar no segundo tempo, também não teve para ninguém, né? Conseguiu fazer o segundo gol com o Matheus Lima, né? Um contra-ataque de Almanac, né? Que praticamente decidiu o confronto. Depois fez o terceiro aí para matar qualquer dúvida, né? E assim, o Nacional vai ter que achar um meio termo, talvez, aí, para se quiser competir contra esse Ferroviário, né? Com chance de classificação, né? Porque é uma equipe que faz bons jogos em casa, mas fora talvez deixe um pouco a desejar. E o Ferroviário vai ter que ficar um pouco mais esperto, né? Teve essa experiência agora contra o Princesa dos Solimões, né? E pode ter mais jogos que pode se complicar, né? Porque agora, daqui para frente, o nível da competição só aumenta. O Nacional, acho que assim como o Souza, é um time bem competitivo, difícil de ser derrotado, mas também não tem o setor ofensivo para lá dos melhores. Acho que esse jogo no José Cavalcante de ida vai dizer muito o que é que vai ser desse confronto. Acho que muito do que vai ser desse confronto vai sair dessa primeira partida mesmo. O Pacajus parecia que ia fazer jogo duro pro Retrô, até abriu o placar na Arena de Pernambuco com o Rogério, logo aos 3 minutos de jogo. Só que aí, ainda no primeiro tempo, Hadsley e Fernandinho viraram o placar para a Fênix, que venceu por 2-1. Foi justamente o mesmo placar do jogo de ida. Talvez a maior... Nessa partida, o volante Pio, aquele mesmo que já passou por 590 mil times e está no Pacajus, saiu com o nariz quebrado. O árbitro, em um lance que ele pediu pênalti, o árbitro disse que ele quebrou o nariz batendo com o nariz no gramado. Então foi um jogo que teve algumas polêmicas também. Mas como são dois times de camisa que não são tão pesadas assim, acaba passando pelo caminho, mas fica esse registro aí da reclamação do Pacajus, que já tinha perdido o jogo de ida, mas pediu pênalti no Pio, no lance que o nariz do volante ficou quebrado e a arbitragem não marcou. Talvez a maior surpresa dessa segunda fase foi a remontada do Maranhão, que havia perdido em casa para a Tunaluso por 3-2, só que foi ao Pará e venceu por 1-0 com o gol de Rafael e acabou também nos pênaltis ganhando por 5-4. Quem esteve lá no estádio e falou com a gente sobre a eliminação da Tuna foi o César Mairink, que ficou brabo, viu, com o resultado. Quarta categoria, tudo bem? Para mim, nem tanto, saindo aqui do estádio Francisco Vasques, o Souza, em Belém do Pará. Eliminação da Tunaluso brasileira da Série D, derrota no tempo normal para o Maranhão por 1-0 e derrota nas penalidades máximas por 5-4. Um jogo muito ruim da Tunaluso, tanto taticamente como tecnicamente. A Tuna não acertava um passe, não conseguia fazer uma transição ofensiva. Uma equipe com muita dificuldade, uma equipe irreconhecível pelo que fez na primeira fase, inclusive irreconhecível pelo que fez no jogo lá no Maranhão, quando venceu o Maranhão por 3-2 e fez uma segunda parte muito boa contra os donos da casa. Já o Maranhão foi uma equipe melhor hoje do que foi na última partida, foi uma equipe
equipe bem superior à equipe da Tuna hoje. Teve algumas deficiências, principalmente na parte ofensiva também. Conseguiria criar alguns lances, mas finalizava muito errado, uma ineficácia muito grande para concluir as jogadas. Mas chegou o seu gol aos 80 minutos, ainda teve uma penalidade máxima praticamente no último lance, nos acréscimos, que foi dispensada para o seu jogador. Um ataque muito mais veloz que a defesa Cruz-Maltino, então a classificação do Maranhão é merecida, foi uma equipe mais organizada, tecnicamente funcionou melhor e taticamente também. Já a Tuna despede da temporada e sem calendário nacional para o ano que vem. Então a Tuna vai viver um drama porque vai disputar apenas o Campeonato Paraense. Lembrando que os representantes do Pará na Série D de 2024 são o Águia de Marabá, que por sinal foi eliminado hoje também para o Atlético Cearense no Ceará, e a equipe do Cametá. É isso, amigos. Tristeza aqui para os cruzmaltinos no Souza e alegria para os maranhenses. Esse é o futebol. Pois é, rapaz. E ele presenciou um confronto tão legal e saiu de lá para ir para um estádio menor, para um confronto menor. Estava no Maracanã assistindo Fluminense e Argentino Júnior. Perdeu o encanto de ter acompanhado um confronto bem legal. E aí, só para vocês comentarem, o primeiro jogo desse confronto vai ser no Castelão, em São Luís, e a volta na Arena de Pernambuco. Bom, começando por Tuna e Maranhão, eu acompanhei esse jogo na TV Brasil. E eu tinha dito no episódio passado que a Tuna foi uma equipe letal, né? Assim como foi na primeira fase, fez uma grande campanha, foi muito bom ver a Tuna Luso fazendo boas campanhas, né? Chegando numa fase decisiva de Série D. Mas eu tinha também dito que o Maranhão, já na partida de ida, tinha perdido um caminhão de gols. Apesar da vitória por 3-2, o Maranhão tinha sido muito valente e poderia ter saído com a vitória também lá jogando no Castelão, né? E que para esse jogo de volta ia ter que repetir esse ímpeto, né? Porque ficar esperando a Tuna jogando fora de casa, não sei se ia ser a melhor opção, né? E o Maranhão foi para cima mesmo, né? Até porque precisava do resultado, né? E desperdiçou também um caminhão de gols, né? Foi uma partida tenebrosa da Tuna Luso, talvez foi uma das piores exibições aí desses jogos de volta, né? Talvez, se não a pior, né? Porque, como eu falei, poderia ter a eliminação ter vindo até mais cedo do que o pênalti perdido, né? Porque no primeiro tempo já tinha perdido várias chances a equipe maranhense, né? Só para conseguir fazer um gol só na reta final e ainda desperdiçar um pênalti nos acréscimos, né? Por pouco que o Maranhão não tira todo o sufoco dos pênaltis, né? Acaba logo com o sofrimento, né? De todos os torcedores no estádio, né? E volta com a classificação para casa com mais tranquilidade, né? Acabou que veio nos pênaltis, né? Classificação justíssima, né? Tanto pela exibição em casa, mesmo com a derrota, quanto e principalmente pela partida de volta, que foi muito superior à equipe paraense, né? E agora pega um Retrô, né? Que tem sido uma equipe muito eficiente, né? Nessa Série D, né? Começou ali aos trancos e barrancos, aos poucos foi se ajeitando e segue no ritmo de crescimento aí na competição, bateu o Pacajus, apesar que foram dois placares apertados, né? Mas conseguir uma classificação com 2 vitórias sempre tem o seu valor, né? E sempre mostra a força da equipe pernambucana aí na competição, né? Destacar aí que foi uma vitória de virada, né? O Pacajus ainda teve um fio de esperança aí com o gol do Rogério, com chute fora da área, com frango do goleiro Jean, né? Que deu um susto na torcida, na pequena torcida do Retrô, mas um susto maior na torcida do Santa Cruz, né? Que tá aí esperando pro acesso do Retrô, né? Mas a reação do Pacajus parou por aí, o torcedor do Santa pode ficar mais tranquilo, né? Que aí veio um empate com a bola traiçoeira do Hadley, né? Que foi um lance até um pouco parecido com o gol do Rogério, né? Que abriu o placar pro Pacajus, né? E o gol da virada dele, né? Aquele Fernandinho, né? Campeão da Libertadores com o Grêmio, decidindo agora pro Retrô, né? E mais um lance esquisito aí da defesa do Pacajus, né? Agora, sobre o confronto das oitavas, o Maranhão vai precisar calibrar melhor essa pontaria, né? Porque ele perdeu um caminhão de gols contra a Tuna nos 2 jogos, né? E agora vai pegar um adversário com mais força ainda, né? E o Retrô não vai perdoar erros como esse, não, né? Agora o Retrô vai ter que redobrar um pouco a atenção na defesa, né? Porque o Maranhão já mostrou que não é bobo. Bom, é um duelo de opostos, né, cara? Primeiro eu vou falar de Tuna e Maranhão, porque é o jogo mais legal de todo
esse mata-mata, né? Duas equipes gigantes do futebol brasileiro, cara. O jogo de Campeonato Brasileiro dos anos 80, de primeira divisão do Campeonato Brasileiro dos anos 80. Por razões óbvias e lusitanas, eu tenho um carinho enorme pela Tuna Luz. Fico aí triste por essa eliminação e pelo fato de não ter calendário ano que vem, né? Fica aqui minha solidariedade. Conheço bem essa história, cara. Enfim, mas eu não esperava a Tuna sendo eliminada, não, principalmente pelo resultado do primeiro jogo, né, cara? Conseguiu o resultado fora de casa para depois entregar, não fazer a lição de casa e entregar dentro de Belém, cara. Como eu disse, é um duelo de opostos, porque tem toda a tradição do Maranhão, toda a camisa, né? O demolidor de cartazes contra o futebol moderno aí do retrô, bem administrado, cheio de dinheiro, enfim, que passeou contra o Pacajus, não sofreu nada contra o Pacajus. Não, o Fernandinho, se não me engano, perdeu o pênalti, inclusive, na Arena Pernambuco. Era para ter sido mais aí contra o jogo de volta. Enfim, o retorno não sofreu nada. E é um duelo interessante, que o Maranhão também vai chegar empolgado. Eliminar um time que tinha uma campanha melhor, enfim, empolga, né? Dá uma inflada no ego dos jogadores, do elenco. O elenco vai chegar disposto para o duelo contra o Retrô, que pode... É engraçado ver o vídeo da torcida do Santa Cruz. Pessoal, eu sou Santa Cruz, mas até que hoje eu estou torcendo para o Retrô. Até comprei a camisa. O pessoal da Arena Pernambuco torcendo para o Retrô, tudo a torcida do Santa Cruz lá. É até engraçado ver o vídeo. E curioso, cara. Mas é um duelo interessante. O duelo interessante vai ser equilibrado. Mas de dois opostos, né? De dois times. A tradição contra o modernismo. Bonito, hein? Confronto bem interessante a gente vai ter pela frente. Falando em confronto, a gente chega nesse último confronto das oitavas de final, com o Caxias, que venceu o primeiro jogo contra a Inter de Limeira por 1-0 e na volta empatou no Estádio Centenário por 1-1. Gols de Heron para o Grená e Muriel para a equipe do interior paulista. Resultado suficiente para que os gaúchos passassem de fase e agora tem um adversário bem difícil pela frente. Não deu para Ney Barreto e seus Blue Caps, Marcos, que venceram a ida por 1-0, mas na volta o Vitória perdeu por 3-0 no Distrito Federal para o Ceilândia, que marcou com Gabriel Marcos 2 vezes e Clemente. A primeira partida vai ser em Caxias do Sul e a volta no Abadião, em Ceilândia. Bom, Marcão, eu esperava mais um Vitória, viu, cara? Até comentei isso no Twitter, comentei ontem na FATG, cara. Pô, o Ceilândia reverteu placar muito rápido, muito no começo do jogo, cara. Esperar o time, o Vitória encerrou a primeira fase numa ascendente tão boa, aquele jogo de volta, aquelas imagens do estádio lotado, da torcida apoiando, imagens lindas, esperava mais o Vitória. O Vitória, desde aquele jogo lamentável contra o Ituano, que até hoje eu não engulo, cara, o Vitória não merecia melhor sorte de novo, nunca chegou tão perto, cara. Enfim, cara, esperava mais o Vitória nesse jogo de volta. Quem sabe o Ney Barreto manda uma retranquinha, não sei nem se é o estilo dele, cara. Nem é o estilo dele, mas era uma retranca, segura ali, cara. Infelizmente acabou tomando o revés muito rápido. E o Ceilândia é um ótimo time. Eu gosto muito do time do Ceilândia, cara. O Ceilândia é praticamente um candangão All Stars, né, cara? É uma seleção do campeonato do estadual de lá, né? Baduga, o Eric, Felipe Clemente, um monte de jogador conhecido ali da região, com alguns bons reforços. Tem o Pedro Bambu, aquele Pedro Bambu do Vila Nova, né? Matheus Nolasco, que jogou na Portuguesa, conheço bem, cara. Enfim, cara, é um time muito bom. O Gabriel Barcos também, que por onde jogou aqui em São Paulo, cansou de fazer gol, é um atacante até de nível acima da Série D, poderia estar jogando uma Série B, talvez, uma Série C, uma Série B. É um time muito bom, eu gosto muito do Cantangão, e pega um Caxias que tá aí todo ano, né, cara? O Caxias é o destruidor de paulistas, né? Infelizmente, aí, cara. A Portuguesa, o Oeste, e agora entra de Limeira, cara. Todo ano a gente tem que vir aqui para falar do Caxias, cara. E todo ano o mesmo estilo de jogo, estilo forte, aquele estilo fisicamente muito forte, sempre chato jogar contra o Caxias. E um confronto interessante, com dois bons times aí, cara. Mas o Caxias é aquilo, vai apostar no jogo truncado, vai melar o jogo. Contra a Inter de Limeira, fez dois jogos feios, até eu diria, jogando um pouco para trás, assim. O pessoal de Limeira reclamou muito do gol do primeiro jogo, que foi sim um golaço, mas foi falta no defensor da Inter de Limeira no lance que saiu o gol.
talvez a Inter teria uma sorte diferente aí nesse mata-mata contra o Caxias. Enfim, eu acho que o Ceilândia tem boas chances, mas não dá para desperdiçar um time que está todo ano aí brigando pelo acesso, né? Que tem a maior história da Série D, é o nada e morre na praia sempre. Não sei se esse ano o Caxias vai se repetir a história. Tem um bom adversário pela frente, mas eu repito, eu gosto muito do Ceilândia. Acho que o Ceilândia é muito forte, cara. Bom, inevitável não começar falando desse jogo entre Ceilândia e Vitória, né? Que para mim foi uma aula de como se entrega uma classificação. Né? Porque o Vitória, assim, respondendo a pergunta do Sérgio, né, não é do estilo do Ney Barreto jogar defensivo, né? E gosta de times ofensivos, né? Mas concordo que aí, nesse caso, o problema não foi nem ser ofensivo, o problema faltou organização defensiva, né? E falta também aquilo que eu já falo desde a primeira fase. É uma equipe que eu acho bem limitada, pensando na Série D, né? Acho que o Vitória, mesmo quando foi eliminado lá em 2020 daquela forma tenebrosa, né, na primeira fase, tinha um time melhor do que esse, né, no papel, tinha boas peças, tanto como no time titular, como reserva, né? Nesse time atual, eu acho que ainda tem um bom time titular em nível de capixabão, mas para uma quarta divisão precisa de um algo a mais, e o Vitória atual não tem, né? E a gente brinca aqui no Espírito Santo que o Ney Barreto é especialista em tirar leite de pedra. Né? E conseguiu tirar leite de pedra até onde deu. Né? O jogo de ida foi muito bom, né? Com grande presença da torcida. Né? Conseguiu aquela classificação na primeira fase também heróica, né? Com 3 vitórias seguidas na reta final. Contou também com o tropeço do Santo André. Mas é isso. Né? Acho que o Vitória também é. Claro que torcedor capixaba, né, dá aquela empolgada, né, quando vê um time fazendo boas atuações, né, especialmente nessa reta final, né, mas era um time que tinha um prazo de validade e nesse jogo de volta acabou gerando uma grande decepção de ter entregue essa classificação muito cedo para a equipe do Ceilândia, né. 2 gols do Barcos livre na área, né, os dois gols antes dos 25 minutos do primeiro tempo, né, talvez tenha sido a classificação até mais tranquila, né? Dos times que perderam o jogo de ida, né? O jogo da volta, acho que teve a classificação mais tranquila foi o Ceilândia, né? Por conta disso. E aí no segundo tempo foi uma aula do Ceilândia de como se defender bem, né? Vitória teve pouquíssimas chances e ainda a equipe do Distrito Federal conseguiu matar o jogo após a defesa do Vitória bater cabeça e o Clemente guardar sem dó nem piedade da equipe alvianil. Eu acho que fica de lição aí, né? Que se você vai desistir de uma competição estadual, né? Ao menos apresente um investimento maior, né? Para jogar a Série D, né? Acho que o Vitória poderia ter jogado essa Copa ES para tentar voltar ano que vem para a Série D, né? Ainda que com um time alternativo, né? Mas acabou abandonando para jogar a Série D, né? E apresentou pouco, apesar da classificação, né? E no mais, apesar da partida horrível, né? Taticamente, né? Fica o meu parabéns aí ao Ney Barreto por, pelo menos em sua primeira competição nacional, ter conseguido avançar de fase, né? Com mais uma vez de orçamento reduzido, né? O trabalho dele parece que vai ter sequência para o estadual e aí que fica a minha curiosidade, né? Se ele vai conseguir, de fato, né? Implementar um bom futebol e ser campeão finalmente, né? Com uma equipe que aqui no estado vai ter um investimento até acima dos demais, né? Com relação a Caxias e Inter, só para fechar, né? Acho que não tem muito o que dizer, né? Acho que jogo de ida e jogo de volta para mim foi a cara do confronto, né? Duas equipes assim que não empolgaram tanto na primeira fase, até porque a gente sempre critica muito os grupos A7 e A8, e acho que Caxias e Inter são bem a cara desses dois grupos, né? E acabou que Caxias passou do jogo de ida sem fazer grande esforço, né? Com o Inter de Limeira fazendo uma partida terrível, né? Apesar do lance aí da falta, né? Achei que mesmo assim o Inter jogou muito mal. E na volta, né, o Caxias também não fez por onde para garantir uma classificação assim soberana, né? Batendo o Inter nos 2 jogos, né, ainda deu chance pro azar, né? Então, assim, Caxias vai muito, na minha opinião, vai muito no nome para esse confronto, né? E vai ter que abrir o olho porque pega um Ceilândia que tem uma equipe muito rápida, né? E que leva muito perigo roubando bola até no campo do adversário. Então, tem que ficar de olho.
Então é isso. Chegamos aí ao fim dessas. Passamos aí por todos os jogos da segunda fase. Falamos sobre todos os confrontos agora das oitavas de final. E agora, aquele famoso cara a cara da Marília Gabriela, né? Vou falar os confrontos e vocês vão dizer quem é que vai se classificar para a próxima fase. Eu vou pegar aqui os palpites que o Felipe mandou. Vamos lá. Bahia de Feira e Nacional do Amazonas. Nacional do Amazonas e Bahia de Feira. Primeiro jogo na Bahia, segundo jogo em Manaus. Bahia de Feira. Vou com o relator, Bahia de Feira. Bahia de Feira também. Meus critérios são sempre os mesmos, regionais. O Felipe apostou no Manaus, tá? No Nacional, na verdade. O Felipe apostou no Nacional. Ele tá indo contra nós. Então, ele mesmo ausente está discordando da gente. Atlético Cearense e Souza. Souza e Atlético Cearense. Ida no Presidente Vargas, volta no Marizão. Atlético Cearense. Souza. Souza para mim também. E Souza para o Felipe. Camboriú e Atlético. Atlético e Camboriú. Jogo de ida em Itajaí, jogo de volta em São João del Rei. Aí é bola, né? Atlético. Atlético também, ó, tranquilo. Aí não tem para onde correr. Atlético para mim e Atlético também para o Felipe. Ferroviária e Anápolis. Ferroviária e Anápolis, Anápolis e Ferroviária. Jogo de ida na Fonte Luminosa e jogo de volta a definir ainda mais em Goiás. Ferroviária. Ferroviária com uma carinha de pênaltis esse jogo. Eu e Felipe vamos de Anápolis. Nossos palpites. Patrocinense e Portuguesa. Jogo de ida em Patrocínio, em Minas Gerais. Jogo de volta no Luso Brasileiro. Cara, esse é muito difícil, cara. Nossa. Acho que eu já mudei de palpite umas 15 vezes, mas hoje eu vou de Portuguesa agora. Vai, Portuguesa. Acho que eu não cheguei a mudar de palpite, não, porque eu ainda tenho uma desconfiança com o grupo A7. Então vou de Portuguesa também. Fechamos os 4 em Portuguesa. Também vou de Portuguesa. Felipe também em Portuguesa. Nacional de Patos e Ferroviário. Primeiro jogo no José Cavalcante. Segundo jogo no PV. Como eu disse, eu vou ser maluco se eu não apostar no Ferroviário, cara. Ferroviário também. O Felipe vai no Ferroviário. Vou ser ainda mais regional, vou apostar no Nacional de Patos da minha Paraíba. Maranhão e Retrô e Maranhão, ida no Castelão, volta na Arena de Pernambuco. Demolidor de cartazes, Maranhão. Dobradinha Retrô e Santa Cruz. Também vou nessa. Retrô Santa Cruz, Felipe também aposta no Retrô. Caxias e Ceilândia. Primeiro jogo no Centenário, jogo de volta no Abadião. Ceilândia. Vou apostar na experiência do Gerson Guzmão, campeão da Série D com o Operário. Vou de Caxias, o Felipe também vai de Ceilândia. Então, vamos agora para as nossas... Não, vamos... calma, falta uma coisa muito importante aqui. Tem seu voto, Marcos, para o troféu Carne de Onça da semana? Eu acho que o troféu Carne de Onça vai pro episódio lá, né, do Nacional com o Parnaíba, né, aquele episódio de xenofobia que foi citado no início do episódio, né? E vocês acham que é ruim ser comedor de Tucumã? Agora prova uma carne de onça aí, pra ver se é bom. Sérgio, tem algum indicado para o troféu Carne de Onça? Como eu sou um grande fã de carne de onça, então eu não posso muito entrar nessa polêmica. Cara. Mas eu adoro, cara. Ah, não. É que tudo que é cru eu gosto. Eu sou um cara meio louco. Não. O tamanho do cidadão entrega, né? Ainda não vamos conversar sobre coisas alimentares aqui que eu vou passar vergonha. Mas adotando o clima que vocês citam que carne de osso é uma coisa ruim, que eu discordo. O meu programa é o Momento Remédio. Então, o Momento Remédio da semana foi ontem, e repito aqui, a história do Asa, né? O pessoal sair do tapa, e nota para lá, nota para cá, faca no banco de reserva, enfim, cara. Eu não sabia dessa história do
do Repórter da Paraíba, que também é lamentável, né, cara? Sim. Mas a história do Asa enfim, para mim merece o momento remédio da semana. Eu vou dar um apoio ao voto do Marcos, mas o meu carne de onça para fechar aí, para decidir quem é que vai levar, vou levar para o contexto lá do José Cavalcante, né? Toda essa confusão com o Asa e o repórter sendo agredido verbalmente, invasão de torcida e tal. Então o carne de onça vai para Patos, para o combo nacional e o José Cavalcante e toda a confusão dentro da comissão técnica do Asa. Então, parabéns ao Asa e ao Nacional de Patos e a todo mundo que recebe esse troféu carne de onça. Então é isso. Vamos para nossas considerações finais. Sérgio, muito prazer em recebê-lo, uma honra conversar com você, aprender, como sempre, com seus conhecimentos sobre a Série D do Campeonato Brasileiro. Valeu também, Marcos, e aí fica o espaço para vocês fazerem as suas despedidas. Começa você, Marcão. Vai ser o dono da casa, por favor. Que é isso, você que é a visita, pelo amor de Deus, comece aí. Vou passar, passa ou repassa. Então, agradeço aí o convite. Vocês sabem que é um prazer sempre, cara. Vocês são grandes amigos, gosto muito de vocês. Lamento muito não ter cruzado com o Marcão quando ele veio aqui para São Paulo, mesmo com as inúmeras tentativas, nada deu certo, né? Gosto muito do Felipe, gosto muito do Ellison, gosto muito do Marcão. Vocês podem contar comigo sempre. Já vou me autoconvidar para o programa 100, tá? Porque para o programa 100 quero vir com o bolo, inclusive. O bolo de carne de onça. Vou preparar. O bolo daqui, cara. Sensacional, cara. Mas falando sério, eu agradeço aí o convite. Sempre um prazer, podem contar comigo sempre. Né? Queria destacar primeiro, óbvio, seguir as redes sociais da FATV. FATV em nova fase aí, junto com o pessoal dos Jogos Perdidos, junto com o pessoal do Curioso do Futebol, toda segunda-feira, 8 horas da noite, na AltV e nas redes sociais, de modo geral. Seguir o Twitter, que é a principal rede da FATV hoje. Tem a nossa newsletter também, que o pessoal pode seguir, receber colunas sensacionais pelo e-mail que a gente começou agora. Né? E falar também parabenizar as mais diversas torcidas que estão realmente abraçando a Série D, cara. É lindo demais ver os estádios lotados, cara. A foto do Salvador Costa semana passada cara, tem que mostrar para todo mundo que me fala, a Série D não serve para ninguém, cara. Série D é campeonato de maluco, ninguém acompanha a Série D, cara. Só mostrar aquela foto, esse vídeo de Souza que o Ellison pôs hoje é sensacional, cara. E tem Mossoró também estava lotado semana passada. Enfim, o pessoal da Ilha do Governador da Portuguesa. Os torcedores estão descobrindo a Série D ainda bem. Demorou alguns anos. E a gente está vendo os estádios lotados aí. E é bom demais, não é só a torcida do Santa Cruz que lota os estádios da Série D, os outros estádios também estão lotados e a gente espera que aumente cada vez mais aí o pessoal acompanhando a Série D e que as emissoras descubram também a Série D, né? Não só a CBF tem que fazer a parte dela, mas as emissoras também precisam descobrir e apoiar o futebol brasileiro, não só a Série D, a Série C também esquecida, precisa de transmissão, os campeonatos de base de um modo geral, enfim, né? Se a gente não vou me esticar aqui, mas fica aí o destaque positivo para as torcidas abraçando a Série D, certo? Agradeço o convite mais uma vez e sigam aí as redes sociais do Futebol Alternativo TV para acompanhar as notícias desse maravilhoso mundo do futebol alternativo, certo? Valeu. Amém. E, primeiramente, agradecer por mais um episódio de quarta categoria, episódio 98. Faltam 2 aí pro 100º, que vai ser sensacional na véspera aí das quartas de final. E, primeiramente, eu queria perguntar pro Sérgio, né? Antes de qualquer coisa, né? Já que ele gosta de carne de onça, se a gente hoje pode inaugurar esse prêmio aí de hoje, né? Do carne de onça, como prêmio Cuscuz Paulista, né? Você gosta de Cuscuz Paulista ou não? Não, Cuscuz nordestino infinitamente melhor do que o paulista, cara. Cuscuz paulista é uma porcaria que os paulistas... Olha que eu sou paulista, hein, cara. Os paulistas me desculpem, cara. Cuscuz paulista... Eu vi a discussão, não lembro quem foi entre carne de onça e Cuscuz paulista. Eu fiquei totalmente a favor da carne de onça, cara. Tartar, carne de onça, tudo carne crua, quibe cru, cara. Tudo uma delícia, cara. Gosto bastante, cara.
Pode mandar comida crua pra mim, sushi, sashimi à vontade, que eu adoro. Tamo aí. Põe pra dentro. Então, especialmente hoje, a gente revoga o carne de onça, o prêmio carne de onça. Botamos hoje o prêmio Cuscuz Paulista. Mas, que isso é só pro episódio que você tiver aqui. Carne de onça continua não descendo pra mim. E no mais, destacar que pô, temos aí uma possível quartas de final apenas com os 8 melhores, né? Com os atuais 8 melhores, e aí temos expectativa de termos uma Série D, né? Que talvez seja com as quartas de finais mais equilibradas dos últimos tempos, né? Talvez empatando ali com a de 2020, que foi super emocionante, né? E no mais, claro, sempre trazer informações aí sobre a Copa Espírito Santo, né? Que deve voltar, já tem jogo marcado para a semana que vem, né? Jogos de ida e volta das quartas de final, o último confronto, né, entre Nova Venécia e Linhares, né? Visto que o Real Noroeste acabou sendo derrotado nos tribunais 2 vezes aí, né? Por conta da escalação irregular do atleta Gabriel Vasco, né? Volante que foi escalado aí no confronto contra o Rio Branco de Venda Nova na 10ª rodada, né? Ele estava suspenso, acabou entrando, e aí o Real Noroeste foi punido. Porém, parece que esse não é o último capítulo dessa novela, né? O Real Noroeste parece que vai recorrer até a última instância e, sinceramente, não vejo necessidade para isso. Acho que o Real Noroeste tinha que começar a pensar na próxima temporada. Essa temporada que se passou, apesar do título estadual ter salvado, né? Mas foi marcada por uma campanha assim duvidosa no estadual, apesar do título, futebol de baixa qualidade. E uma campanha terrível na Série D e também na Copa Espírito Santo, né? Então, assim, o Real Noroeste já está classificado para a Série D do ano que vem, Copa do Brasil do ano que vem. A única motivação que teria seria ficar à frente novamente do Vitória em número de títulos, né? E assim, aconteceu uma paralisação aí, pode acontecer outra, isso só atrapalha a quem leva a competição a sério, né? Que é o caso do Nova Venécia, é o caso não digo nem do Linhares, que por aí já estava eliminado com gosto, né? Mas do Serra, do Pinheiros, que foi eliminado agora nas quartas, né? Do Porto Vitória, do Capixaba, que disputaram as quartas de finais, essas equipes estão levando a sério a competição e o Real Noroeste está empurrando a competição com a barriga por puro capricho, né? Então, para mim, fica aí lamentável, né? Ficou essa cena lamentável aí no futebol capixaba nessa reta final de Copa ES, né? Que competição é essa que dá vaga na Série D do ano que vem? Então, já que eu não posso dar o prêmio carne de onça para alguém, né? Especialmente hoje, né? Então vamos dar um segundo cuscuz paulista aí pro Real Noroeste. Uma menção Você começou honrosa mal, né? Já chego mudando o nome do prêmio. Puta cara chato. Não, calma aí. Só para um episódio. E um cuscuz paulista também, menção honrosa ao Brasiliense, né? Todo ano decepcionando. É isso. Então a gente vai encerrando aqui esse episódio 98 do Quarta Categoria. Agradeço mais uma vez ao Sérgio, ao Marcos, a todo mundo que acompanhou. Sigam a gente nas redes sociais, @pcategoria, se inscreva em nosso canal do YouTube, compartilhe nossos episódios por aí para que a palavra da Série D do Campeonato Brasileiro chegue cada vez mais longe. Então um abraço e até a próxima.